palavra de Deus nos fala. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Depois que o dono da casa tivesse levantado e fechado a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre para nós. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é uma palavra de salvação. Até vocês viram aqui que Jesus ele estava indo para Jerusalém. E aqui é o primeiro ensinamento para nós. Jerusalém para nós é Jerusalém celeste, é o céu. Jerusalém significa a cidade do grande rei, a cidade da luz, a cidade da santidade. Você pode aqui nomear como então sendo a vida eterna. Jesus estava indo para Jerusalém. Esse precisa ser o nosso caminho também, e o nosso objetivo. Precisamos almejar o céu. É o nosso destino. Nós não fomos criados para outro local, para outro lugar. Tanto que essa pessoa, alguém, não fala o nome dele, alguém lhe perguntou: é verdade que poucos os que serão salvos? Jesus não respondeu se sim ou não. Jesus, ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus foi além. Ele estava preocupado em ser salvo. E todos nós temos que lutar pela nossa salvação, sim. Mas Jesus ainda foi além. Se esforce. Jesus estava falando de santidade de vida. Existe uma diferença entre ser salvo e ser santo. Nós somos chamados à santidade. Jesus, ele é o Salvador. Jesus Cristo veio para salvar o homem, veio para nos salvar do demônio, do pecado. Mas Jesus veio dar a sua própria vida, a vida divina a nós. A vida que nós recebemos no nosso batismo. Ali foi infundido em nós. Nós recebemos a graça, nós recebemos a própria vida de Deus. Deus, ele quer que cada um de nós tenhamos a vida dele em nós. Precisamos comungar com Deus. Por isso Jesus fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Primeiro que essa luta, devido ao nosso pecado original, nós trazemos consequências terríveis. A concupiscência, a inclinação ao mal, ao pecado, a nossa natureza ferida pelo pecado, nos empurra, nos puxa para baixo. E nós somos para Jerusalém, não se esqueça. Então já é um esforço, uma luta contra nós mesmos, contra as nossas paixões desordenadas. É uma luta que precisa ser travada e vai ser travada até o último dia, essa batalha, que é contra a carne, que é contra as nossas más inclinações. Ontem, quando eu preparava esse momento,
essa partilha, eu estava lá no quarto do hospital com a minha esposa. Um beijo, meu amor, daqui a pouco eu vou estar aí com você. E sentado ali no sofá, tomando essa passagem, será que eu estou me esforçando para conquistar essa vida eterna, o céu? Ou será que eu estou preso às coisas deste mundo? E na oração e meditando, Deus me deu 3 pontos para estar aqui meditando com você. O primeiro é essa necessidade da obediência a Deus, esse esforço. Por quê? Devido ao pecado original, a nossa vontade, ela ficou revoltada. Até o primeiro pecado de Adão e Eva foi um pecado da desobediência, seguido do orgulho. Mas ele desobedeceu uma ordem de Deus: ó, daquele fruto você não pode comer, só daquele. E justamente ali eles desobedecendo, então eles pecaram contra Deus. Então existe uma revolta, uma rebeldia em todo ser humano. Há uma dificuldade de obedecer. Nós não gostamos de obedecer. Desde pequeno as crianças não gostam de obedecer os pais. E fazem birra, né? E você sabe. Mas logo você vai ter, vamos lá brincando, você vai experimentar isso, meu irmão. As crianças, então nós não gostamos de obedecer, ser obediente. Então, primeiro ponto, se eu quero me salvar, se eu quero crescer na santidade de vida, se eu quero chegar a Jerusalém celeste, eu preciso ser uma pessoa da obediência. Eu preciso praticar essa virtude da obediência. Olhe para a vida de Maria, de Nossa Senhora, a obediente por excelência. Eis aqui a escrava do Senhor. Você tem dificuldade de obedecer? Peça para Nossa Senhora essa virtude. Você tem dificuldade de viver os 10 mandamentos da lei de Deus? Quando nós não vivemos, quando nós não praticamos um dos mandamentos, nós estamos desobedecendo a Deus. Se Deus, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E se você não ama, e se eu não amo a Deus, se eu coloco alguém no lugar de Deus, ou se eu coloco algum bem material no lugar de Deus, ou se eu saio daquilo que é a doutrina da igreja e busco uma outra doutrina, eu estou deixando de amar a Deus. É uma desobediência. E assim com todos os outros mandamentos: não colocar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. E se você não guarda o domingo, se você deixa de ir na Santa Missa, se você deixa de reservar um tempo no domingo para a oração, você não está cumprindo, você está sendo desobediente. Está vendo? Nós somos desobedientes. E Jesus falou: olha, eu fiquei ontem na minha meditação muito pensativo, que é um dos pontos, quando Jesus disse assim: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Eu fiquei muito temeroso. Falei: Jesus, o que significa isso? O Senhor deseja me salvar, mas é a porta estreita, é o esforçai-vos, tem que esforçar. Eu tenho que renunciar a muitas coisas da minha vida. Por exemplo, ontem, eu fiquei todo dia com a Luciane lá no quarto, lá com ela, vendo ela sendo medicada, deitada, vendo o sofrimento dela, e ao mesmo tempo eu tendo que preparar esse momento, a pregação, e meditando. É um esforço tremendo, é uma luta. Até a frase, né, de Santa Teresa Benedita: coragem é ir com medo, porque o medo faz parte, é uma das paixões que nós temos, mas ela precisa ser dominada. Não é que o medo vai desaparecer, não, existe, mas é um esforço diário. E como eu vou me esforçando? Ficando com a palavra, buscando a palavra, alimentando da palavra.
A palavra é que vai me dando força necessária para continuar a caminhada, para não desistir. É um esforço total. Mas não é uma força minha, eu não conto com a minha força porque eu sou fraco. Então eu busco em quem? Em Deus. Eu busco em Deus, Senhor, olha, está difícil na minha vida hoje, mas me dê a tua graça. Eu vou uma santa missa e diariamente eu vou buscar Jesus na Eucaristia e alimento do corpo, do sangue, da alma, da divindade de Jesus, e ali na ação de graça eu vou falando com Ele, abrindo o meu coração. Senhor, não está fácil, a cruz está um pouco pesada, Senhor, mas me ajuda. Não me deixe desanimar, nem parar. E o Senhor vai te alimentando, e você vai continuando, e você vai experimentando a força de Deus, e você vai obedecendo à vontade de Deus. Quando Ele pede, não deixa a oração, e você vai buscar a oração, mesmo sem ter desejos de orar. Confesso a vocês, não tenho desejo de orar, mas eu rezo. Nossa Senhora me dá a graça de rezar o rosário todos os dias, não o terço para mim não, eu preciso rezar o rosário, e Deus me dá a graça. Não tenho desejo de rezar, não sinto gozo, não sinto alegria em rezar, é um esforço contra a minha vida, contra o Ricardo mesmo, contra os meus gostos, quanto à minha comodidade, o meu desejo de ficar confortável. Ontem eu queria ficar lá, eu queria deitar lá no quarto, com a minha esposa tem um sofá lá no quarto, e queria ficar deitado, descansando. Falei, não posso. Tenho que lutar contra esses desejos. É um esforço. Não tem como você conquistar algo, não tem como você chegar à vida eterna sem lutar, meu irmão e minha irmã. Mas lembre-se que a força não é tua, a força vem de Deus. A força vem de Jesus Cristo, vem do seu Espírito. A força vem através dos sacramentos que a igreja administra a nós, que nos oferece. A força é quando você se arrepende do seu pecado e busca o sacramento da confissão, e ali na hora da absolvição, e quando o padre te absolve, e ali acontece a bênção, e você o envia, você recebe uma força do Espírito Santo, para lutar com mais força, com mais vigilância contra as tentações. Quando você vai receber Jesus na Eucaristia, meu Deus, você recebe o próprio Deus. É a força de Jesus. Senhor, eu não conto com minhas forças, eu não tenho. Por isso eu não posso deixar de orar. Por isso eu não posso deixar de me colocar na presença de Deus, e nos colocar na presença de Deus em todas as situações. Na situação que você está vivendo, meu irmão e minha irmã. Está vivendo com dificuldade, você está vivendo hoje numa grande tribulação, você está enfrentando situações que muitas vezes te aborrecem, você está enfrentando uma situação de doença na sua família, de desemprego nos relacionamentos. É aí que se coloca na presença de Deus e coloca o seu coração e fala com Deus. Fala no seu interior, mesmo quando as pessoas, mesmo no trabalho, você pode estar na presença de Deus, você pode abrir o seu coração para Ele. É aí que você vai lutando, que você está se esforçando para entrar na porta estreita. E aí eu disse assim, Jesus, o que significa? Muitos tentarão, mas não vão conseguir. Aqui é um outro ponto que eu quero meditar com vocês, que é a respeito da reta intenção. Isso aqui é importantíssimo para a nossa vida de cristão. É uma virtude que não pode faltar para aqueles que querem crescer na santidade, para aqueles que querem ser salvos. Faltando a reta intenção, faltou tudo. Você vai entender um pouquinho. É a condição essencial para que
a bondade das nossas ações, para que haja bondade nas nossas ações. Vou explicar. Esses dias eu fui pregar num encontro de cura e libertação, numa diocese. E eu havia já feito a pregação no sábado, e no domingo, a primeira pregação que ia acontecer nesse evento, eu ia fazer também. Existiam outras novas comunidades pregando esse congresso, e eu fui um dos pregadores. E eu estava na Santa Missa, e na hora da ação de graça, começou a crescer um desejo tão grande na minha alma, um desejo bom. Do quê? De pregar a palavra. Eu queria sair dali e pregar para aquela multidão naquele local. Era um desejo. Por quê? Porque eu tenho essa inclinação, eu gosto de pregar. Preste bem atenção. Não é errado você gostar de fazer alguma coisa e sentir alegria naquilo. Eu amo pregar. Deus me deu o ministério de pregação. Só que aí na ação de graça, Deus falou comigo: muito bom, Ricardo. Esse desejo é bom, você quer pregar a palavra, não é um desejo de pecado. Você quer pregar a minha palavra, ótimo. Mas é por isso então que você vai lá fazer essa pregação. E aí eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, eu quero pregar porque eu quero. Eu quero pregar porque eu gosto, e não é por obediência a vós. Estava faltando o quê? A reta intenção. E aí, na hora me veio aquela passagem, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Senhor, eu vou porque o Senhor está me ordenando, eu vou por obediência, eu vou para a tua glória. Então eu quero pregar para te agradar. Aqui é a reta intenção. E ao mesmo tempo uma reta intenção e sobrenatural. Precisa ter, também tem que ser, não pode ser algo natural, tem que ser sobrenatural. Entra aquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então nem o meu comer pode ser porque eu estou com fome e porque eu gosto daquela comida. Eu preciso comer para a glória de Deus, porque Ele me pede para agradá-lo. Então aí se torna algo natural, você sobrenaturaliza, torna algo sobrenatural. E isso que vai nos santificando. Porque eu poderia fazer 10 pregações naquele retiro, movido não pela reta intenção, e nem de uma ação sobrenatural, mas porque era humana, porque eu gosto de pregar. Então, para mim, não ia estar valendo nada. As pessoas poderiam até se salvar, e eu não. Porque eu estava seguindo o meu gosto. Está vendo como a obediência aqui é muito mais profunda? Devido ao nosso pecado, devido às consequências do pecado original, o homem não quer fazer mais a vontade de Deus. É o amor próprio que ficou doente. São Tomás de Aquino vai ensinar muito bem sobre isso. O amor próprio doentio, desordenado. Significa isso: em tudo eu busco a mim mesmo, até nas coisas boas. Até mesmo eu vou adorar, Senhor, eu vou para a capela, eu vou ficar 1 hora para adorar. E se ali não for para agradar Jesus, eu estou perdendo tempo. Não há a reta intenção, há os meus interesses. Eu vou rezar o texto porque eu quero ganhar eu quero alcançar uma graça. Não há mal nisso. Mas primeiro precisa ser movido pela reta intenção, agradar Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, ela descobriu isso. Ela dizia: se eu apanhar uma simples folha do chão e levar para o lixo com essa intenção de agradar Jesus, eu estou me santificando. Se torna um ato sobrenatural.
um ato meritório, aí sim eu estou entrando pela porta estreita. Eu estou esvaziando do meu amor próprio doentio, estou deixando, estou renunciando a mim. Jesus não disse: se queres seguir, renuncia a ti mesmo, morre para ti mesmo. Eu tenho que morrer para o meu amor próprio. Eu não posso seguir os meus gostos, as minhas vontades. Os meus gostos não é ficar o dia inteiro no hospital com a minha esposa. Eu tenho que morrer. Eu queria fazer outra coisa, eu queria estar pregando. Agora eu partilhava antes do programa com o Cassiano, que esses dias recebi um convite para ir lá pregar nos Estados Unidos. Eu tive que dizer não. Eu amo pregar, mas eu não posso. Então, morro para o meu amor próprio. Voltando lá naquele congresso, fiquei naquela ação de graça, fiquei mais uns 10 minutos ali com o Senhor, colhendo dele, pedi perdão a ele que estava pregando porque eu gosto, porque de repente, pelas minhas vaidades, pelo meu orgulho de me aparecer, ali eu disse: Jesus, eu vou então agora para o palco, eu vou lá pregar para te agradar, porque o Senhor está me pedindo: ide pelo mundo inteiro. Renuncio o meu desejo de pregar, para pregar porque o Senhor me pede, por obediência a vós. Todos os santos se tornaram santos, crescendo nessa virtude. Você pode ser a obra mais simples, lavar, ajudar lá num retiro, na cozinha. Se você fizer para agradar Jesus, você está fazendo uma obra meritória. Você vai estar se tornando santo e santa. O seu trabalho, o que você faz? Está lavando a louça em casa, faça para agradar Jesus. Quando você faz para agradar Jesus, você vai fazer bem feito, você não vai ficar reclamando: eu vou lavar esse monte de louça, todo dia eu lavo louça. Não, é para Jesus, eu vou fazer bem feito, oferece para Jesus, a reta intenção é para a glória de Deus. Pronto, você está fazendo uma obra sobrenatural, você está santificando, você está conquistando a Jerusalém, você está entrando pela porta estreita. É por isso que muitos tentarão e não entrarão, Jesus colocado no meu coração, porque muitos estão pregando a palavra, mas está cantando, está trabalhando na obra do Senhor, mas não tem a reta intenção, não está entrando pela porta estreita, está achando que está entrando. Meu Deus, tanto é que batiam os que ficaram de fora, que nós não ficaremos de fora, meus irmãos, não seja nós. Mas eu preguei no teu nome, Jesus, eu expulsei demônios, e Jesus falou lá no Evangelho: eu não te conheço, minha Nossa Senhora. Mas eu trabalhei na Canção Nova, eu gravei tantos pregadores, tantas santas missas, eu estava lá filmando, eu trabalhei, é mesmo? Você pensou no quê? No salário do final do mês? Então não foi um trabalho santo. Ou você fez porque te dava prazer? Então também não foi uma obra sobrenatural. O prazer existe, eu me alegro pregando, Deus me dá esse prazer, mas ele não pode ser o final, o objetivo, não pode ser, precisa ser o meio. Deus deu como meio para fazer as coisas. A intenção precisa ser agradar Jesus em tudo. A reta intenção é para a ação, então, o que o alicerce é para o edifício. Tira o alicerce do edifício, o que acontece? O edifício cai, ruínas.
Assim acontece com as nossas ações. Se faltou a reta intenção, desaba. Não vai estar valendo em nada aquilo que você está fazendo. De repente você está jejuando, você está praticando mortificações, mas se não é para agradar a Deus, você está perdendo tempo. Está construindo sem alicerce, vai desabar. Se fizermos uma obra por hábito, por capricho, ou inclinação, ou por interesse, ou por respeito humano, ou por ostentação, ou por uma razão puramente natural, não terá nenhum valor perante Deus. Pode ser uma grande obra, não vai ter nenhum valor. Eu poderia rezar 1000 Ave Marias. Qual é a intenção? Não valeu para Deus. Meu Deus do céu. Enquanto se eu rezar uma Ave Maria para a glória de Deus, por amor, sem as minhas inclinações, eu vou estar me santificando. Pense nisso. Muitos se santificaram na sua casa, trabalhando na zona rural, outros na fábrica, outros lecionando, ali foram santos. A reta intenção facilita a posse do céu. Fique com essa frase. A reta intenção facilita a posse do céu, dessa Jerusalém. Faça tudo com a reta intenção. Faça tudo para agradar a Deus. Por ela, pela reta intenção, pela virtude da reta intenção, as ações mais comuns, o comer, o dormir, são dignas do céu. Como eu faço isso? Como que eu vou sobrenaturalizar algo natural? Por exemplo, sentou para almoçar, está com muita fome. Você vai por um segundo ali, antes mesmo de orar: Senhor, eu renuncio a esse meu desejo, eu não quero comer porque eu estou com fome. Eu quero comer, Senhor, porque o Senhor me pede para melhor te servir e servir os meus irmãos. Tornou aquele ato natural, sobrenatural. Não significa que quando você comer, você não vai sentir prazer, mas isso é a ordem de Deus. Assim foi Deus que colocou esse prazer para você comer. Mas o prazer não pode ser a intenção da sua busca. Deu para entender? Então, as obras mais simples, as ações mais comuns do nosso dia, pode estar me santificando e me fazendo eu entrar pela porta estreita, e não ouvir naquele último dia, batendo: mas Senhor, comemos e bebemos na Tua presença, e Tu ensinaste em nossas praças. E Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Minha Nossa Senhora, eu não quero escutar isso. Depois de ter pregado a tantos lugares, como a Val falou, preguei no Japão, até no Japão preguei, meu Deus do céu. Preguei para tantas pessoas, e depois eu ouvi isso de Jesus. Da onde sois, Ricardo? Da onde sois? Você não pregou para me agradar, meu filho. Você não pregou para a minha glória. Você pregou para a tua glória, para encher a tua barriga. Você pregou porque você gostava, porque você buscava as suas inclinações. Você buscou por causa da vaidade, pregou por causa da vaidade, e não foi para me agradar. Todos os dias eu medito nesta frase de Santa Teresinha: se eu pegar aquela folha do chão e jogar no lixo para agradar a Jesus, eu estou crescendo na santidade. Meu Deus, nenhuma ação, por pequena que seja, que dirigida a Deus, não tem o seu mérito para o céu. Junte esses méritos no céu, meu irmão, minha irmã. Faça tudo o que você tem que fazer no dia de hoje para agradar a Jesus. Tudo. Vou tomar esse copo d'água agora. O que está movendo naturalmente? A minha sede. Não, Senhor, não vou tomar essa água,
porque eu estou com sede. Eu vou tomar, Senhor, primeiro porque o Senhor me pede, é para te agradar, é para melhor te servir e servir os meus irmãos. E muitas vezes você pode, eu vou esperar 2 minutinhos, Senhor, para matar a minha vontade, não seguir os meus desejos, o meu amor próprio. Daqui 2 minutos eu tomo, Senhor, esta água, para melhor te agradar. Ninguém viu, olha que coisa mais simples, mas isso eu estou juntando méritos no céu, na Jerusalém. Esse é o tesouro que Jesus disse, juntai tesouros no céu, é méritos, não no mundo, não as riquezas desse mundo, que vão passar, que vão enferrujar muitas vezes. Não é assim que Jesus fala no Evangelho? Não, o tesouro que Jesus está falando é o mérito. E não é nas grandes obras, não, nas pequenas. Não parar para conversar com o irmão, morrendo por seus interesses, mas buscando o interesse do irmão. Parando porque você quer ser um instrumento de Deus na vida dele. Algo simples. Deus não pede muita, não. Senão todo mundo teria que ir para o mosteiro e ali flagelar e ali. Não, é onde eu estou. Hoje, daqui a pouco eu volto lá para o quarto no hospital, em Lorena, na Unimed. Eu estou falando Unimed porque eu queria falar isso, Sapo. Lá fica ligado 24 horas a Canção Nova, lá na Unimed. Então, ontem mesmo a Luciana escutando o nosso irmão. Nossa, mas eu não conheço ele canta bem, né? Falei, é nosso irmão de comunidade, meu irmão. É que ela faz tanto tempo que nem na chácara ela consegue vir, né? Mas eu vou lá. Eu vou lá e faço bem feito então para Deus. É para sofrer hoje? Vamos sofrer em silêncio. Vamos oferecer para Deus. Se acontecer de Deus permitir uma humilhação, seja humilhado em silêncio. Oferece para Deus. Junte a riqueza no céu. Alcance esses méritos. Vamos pedir isso já nesta oração? Vamos pedir para Deus esta graça, a força para continuar nos esforçando. É isso que nós lhe pedimos, Senhor. Eu peço, Senhor, a força dessa palavra, a força do Teu Espírito sobre nós, sobre todos aqueles que agora une nesta oração, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua força, a coragem que vem do Teu Espírito. Pedimos, Senhor, essa virtude da reta intenção, em fazer tudo para Te agradar, Senhor, e não mais para me agradar. Senhor, como eu busco o meu querer, Jesus, me perdoa. Como eu busco as coisas que me agradam, Senhor. Como eu busco aquilo que me satisfaz. Como eu busco a comodidade, Senhor, o conforto, Senhor. Me ajuda, Senhor, a me esforçar a entrar na porta estreita. Ajuda-me, Senhor.